Após o casamento da minha irmã, ela e seu marido tentaram tomar a casa que lutei para construir, isso com a ajuda dos meus pais, se é que posso chamá-los de pais. Eles alegavam que esse presente era minha obrigação, mas no final, o tiro saiu pela culatra. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Construir minha própria casa sempre foi meu maior sonho. Depois de anos de economia, trabalho duro e sacrifícios, finalmente consegui. Era uma casa modesta, mas linda e exatamente do jeito que eu queria. Cada detalhe tinha sido pensado por mim, desde a cor das paredes até a disposição dos móveis. Era o símbolo da minha independência, do meu esforço e, acima de tudo, da minha liberdade. Sou a filha mais velha da família, e desde pequena fui condicionada a carregar responsabilidades que não eram minhas. Meus pais sempre priorizaram minha irmã mais nova, Mariana. Eu era aquela que tinha que ceder, que tinha que compreender, que tinha que abrir mão. Mas, pela primeira vez na vida, algo era realmente meu. Ou pelo menos eu achava que era. O problema começou no dia em que Mariana anunciou que iria se casar. Meus pais ficaram radiantes, organizaram uma festa grandiosa e gastaram um dinheiro que não tinham para garantir que o casamento dela fosse um evento memorável. Eu, como sempre, fui deixada de lado. Não que eu me importasse. Já estava acostumada. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. Poucos dias depois do casamento, meus pais e Mariana vieram até minha casa para uma visita. Eu os recebi com alegria, sem suspeitar de nada. Conversamos por um tempo, até que minha mãe lançou a bomba: "Filha, você sabe que agora sua irmã é uma mulher casada. E, como tradição, ela precisa de um lar para começar a vida dela." Senti meu estômago revirar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Mariana já estava sorrindo e olhando ao redor da minha casa com um brilho nos olhos. "Sua casa é perfeita, mana. Exatamente o que eu e o Eduardo estávamos procurando. Vai ser incrível morar aqui." "Como é que é?" perguntei, franzindo a testa. Meu pai interveio como se fosse algo óbvio. "Você já teve a sua chance, filha. Construiu essa casa sozinha, provou que pode se virar. Mas sua irmã precisa de um começo. E como filha mais velha, é seu dever ajudá-la." Meu coração disparou. Aquilo era sério? Eles realmente estavam sugerindo que eu simplesmente entregasse a minha casa, o fruto do meu suor, para minha irmã, como se fosse minha obrigação. "Vocês só podem estar brincando", falei, rindo nervosa, mas ninguém riu comigo. "Claro que não, querida", disse minha mãe, com a voz mais doce e manipuladora possível. "Você pode construir outra casa depois. Mas Mariana precisa disso agora." Mariana, por sua vez, já estava se sentindo dona do lugar. Começou a abrir os armários, inspecionar os quartos, medir o espaço para os móveis dela. Meu sangue ferveu. "Não." Minha voz saiu firme, cortante. Os três me olharam como se eu tivesse acabado de falar um absurdo. "O quê?" Mariana riu, achando que eu estava brincando. Eu disse não. "Essa casa é minha. Eu trabalhei por ela. Eu não vou dar nada para ninguém." A expressão dos meus pais mudou imediatamente. Minha mãe cruzou os braços, com aquele olhar de decepção que sempre usava para me manipular. "Depois de tudo o que fizemos por você, é assim que nos trata? Fez por mim?" Minha voz saiu carregada de ironia. "Vocês nunca fizeram nada por mim. Sempre foi por Mariana. Sempre ela primeiro. Sempre eu tendo que ceder. Mas dessa vez não." Meu pai bufou, irritado. "Você está sendo egoísta." Mariana fingiu estar magoada. "Eu nunca pensei que você fosse capaz de me negar algo tão importante. Somos irmãs, achei que quisesse minha felicidade." Foi nesse momento que percebi. Eles não iam desistir. Eles iam me pressionar, me culpar, me tratar como a vilã da história. Eles estavam acostumados a eu ceder sempre.
Mas dessa vez, eu não ia ceder. Eu respirei fundo, sentindo uma raiva gelada tomar conta de mim. Olhei para o celular na minha mão e soube o que tinha que fazer. Vocês acham que eu não posso fazer nada, não é? Que eu sou apenas a filha responsável que sempre obedece? Pois bem, vamos ver o que acontece depois dessa ligação. Mariana arregalou os olhos, meus pais se entreolharam, confusos. Mas eu não me importei. Eu disquei o número, esperando apenas a voz do outro lado da linha atender. Essa ligação não só garantiria que a casa ficaria comigo. Ela mudaria tudo. O silêncio que se seguiu ao som do meu dedo pressionando a tela do celular foi quase ensurdecedor. Meus pais e Mariana me encaravam, ainda sem entender o que eu estava prestes a fazer. Para quem você está ligando? Minha mãe perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz tremia levemente. Meu olhar permaneceu fixo na tela enquanto o telefone chamava. Meu coração batia forte, mas não era medo. Era uma mistura de alívio e antecipação. Pela primeira vez, eu estava no controle. Alô? A voz firme e profissional do advogado Marcos Soares ecoou do outro lado da linha. Meus pais ficaram tensos, Mariana franziu o senho. Eles se entreolharam, e foi naquele momento que perceberam que algo estava realmente acontecendo. Doutor Marcos, falei com segurança, preciso que confirme algo para mim. A casa que construí está registrada em meu nome, correto? Houve uma pequena pausa antes da resposta. Sim, claro. O imóvel está em seu nome, com escritura registrada. Algum problema? Olhei para minha família e vi minha mãe apertar os lábios, meu pai cruzar os braços e Mariana arregalar os olhos. Não, nenhum problema. Apenas queria esclarecer isso. Muito obrigada. Antes que ele desligasse, ouvi sua voz preocupada. Caso alguém tente reivindicar sua casa de forma indevida, entre em contato comigo imediatamente. Pode deixar. Desliguei e levantei o olhar, sentindo um sorriso se formar no canto dos meus lábios. E então? Mais alguma dúvida? Minha mãe foi a primeira a reagir. Seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria que raramente vi antes. Como você ousa? Trazer um advogado para a própria família? Isso é inaceitável. Inaceitável é vocês acharem que podem simplesmente tomar algo que eu lutei tanto para conseguir, retruquei. Vocês acham que só porque sempre conseguiram me manipular, dessa vez vai ser igual? Mariana, até então em choque, deu um passo à frente, tentando recuperar a compostura. Mana, eu sou sua irmã. Como você pode ser tão fria comigo? Cruzei os braços. Eu fui fria? Você e nossos pais chegaram aqui já decididos de que essa casa era sua. Nem sequer me perguntaram o que eu achava disso. E o mais engraçado é que, na minha infância toda, ninguém nunca me deu nada de presente. Mas agora, eu que tenho que dar uma casa para você. Mariana mordeu o lábio, tentando parecer vítima. Eu só pensei que você quisesse me ver feliz. Ri sem humor, não. Você só pensou no que você queria. Meu pai bufou alto, impaciente. Já chega dessa palhaçada. Você é uma mulher solteira, pode muito bem recomeçar em outro lugar. Não faz sentido manter essa casa só para você, enquanto sua irmã. Levantei a mão, interrompendo-o. Ah, entendi. Agora é porque sou solteira? Que conveniente. Se eu tivesse casado primeiro, vocês teriam me dado alguma coisa? Ninguém respondeu. Claro que não. A verdade estava ali, exposta. Minha mãe tentou apelar para o drama. Você não se importa com sua família? Não percebe que está nos virando as costas? Engraçado. Nunca vi vocês se preocuparem tanto comigo antes, respondi. Os rostos deles ficaram vermelhos de raiva. Mariana, percebendo que não conseguiria me convencer, mudou de estratégia. Seus olhos brilharam de frustração quando se virou para nossos pais. Vocês vão deixá-la fazer isso comigo? Eu sou a filha caçula. Eu mereço essa casa. Merece? A audácia dela era inacreditável. Antes que meus pais pudessem responder,
Dei um passo à frente e soltei a última cartada. Se vocês insistirem nesse absurdo, não só vou cortar relações de vez, como vou entrar com medidas legais para garantir que ninguém chegue perto dessa casa sem a minha autorização. A ameaça caiu como uma bomba. Minha mãe ficou pálida, meu pai cerrava os punhos, e Mariana parecia à beira das lágrimas. Eles finalmente entenderam que, dessa vez, eu não ia recuar. Mas, no fundo, eu sabia que isso ainda não tinha acabado. Algo me dizia que Mariana não desistiria tão fácil. O silêncio que se seguiu foi denso. Minha mãe me olhava como se eu tivesse acabado de cometer uma heresia. Meu pai cerrava os dentes, claramente tentando conter a raiva. Mariana, por outro lado, parecia uma criança mimada prestes a ter um acesso de birra. Foi nesse momento que eu decidi dar o golpe final. Cruzei os braços e disse, com a voz mais calma e cortante possível: já que vocês acham que Mariana precisa de uma casa, por que não dão a de vocês para ela? Os três ficaram imóveis. Como é que é? Minha mãe arregalou os olhos, parecendo verdadeiramente chocada. Vocês estão tão preocupados com o futuro dela, com o conforto dela e do marido, mas nem cogitaram essa possibilidade, né? Continuei, sem perder a firmeza. Vocês podem muito bem se mudar para um apartamento menor ou até mesmo construir algo novo. Afinal, vocês sempre deram tudo para Mariana. Por que a casa de vocês seria diferente? Mariana olhou rapidamente para nossos pais, esperando uma resposta. Ela não esperava que eu jogasse essa ideia na mesa. Nem eles. Meu pai pigarreou, tentando manter a compostura. Isso não faz sentido. Nossa casa não serve para ela. Levantei uma sobrancelha. Ah, não? Por quê? A casa de vocês não tem teto? Não tem paredes? Ou será que o problema é que, no fundo, vocês nunca quiseram abrir mão de nada, só queriam que eu abrisse? Minha mãe, sempre dramática, levou a mão ao peito, como se eu tivesse a ofendido profundamente. Não acredito que você está falando assim conosco. Depois de tudo que fizemos por você. Ah, mãe, vamos parar com esse discurso. A gente sabe que, se dependesse de vocês, eu nunca teria nada meu. Sempre foi a Mariana em primeiro lugar. Mariana tentou se recuperar do choque e voltou a falar, a voz fina de indignação. Você acha justo que eu vá morar num lugar que não foi feito para mim e para o Eduardo? Ah, mas a minha casa foi feita para você e para o Eduardo? Perguntei, cruzando os braços. Interessante, porque na última vez que chequei, fui eu quem escolheu cada detalhe dessa casa. Eu que passei anos economizando, sonhando, batalhando para construir isso aqui. Mas, de repente, virou perfeito para vocês? Ela ficou sem palavras. Meu pai suspirou pesadamente, massageando as têmporas como se estivesse perdendo a paciência. Filha, você está dificultando as coisas. Você sabe que sua irmã precisa mais dessa casa do que você. Por quê? Ele piscou algumas vezes, pego de surpresa pela pergunta direta. Por quê? Porque ela é casada. E daí? Desde quando estar casada significa que alguém ganha uma casa de presente? Ela e o Eduardo podem muito bem alugar um apartamento, juntar dinheiro e comprar algo próprio. Assim como eu fiz. Minha mãe, vendo que estavam ficando sem argumentos, tentou um último golpe emocional. Você vai nos deixar na mão assim? Depois de tudo que já fizemos por você? Revirei os olhos. Vocês já usaram essa desculpa antes. Mas sabe o que é engraçado? Não consigo me lembrar de uma única vez que vocês tenham feito algo grande por mim. Vocês não pagaram minha faculdade, não me ajudaram a comprar essa casa, nunca investiram no meu futuro. A única coisa que sempre fizeram foi garantir que a Mariana tivesse tudo o que queria. A sala ficou em um silêncio constrangedor. Dessa vez, não havia desculpas, não havia como jogar a culpa em mim. Eles estavam encurralados. Foi então que Mariana teve um ataque de raiva. Você sempre foi invejosa. Sempre quis competir comigo. Agora está usando essa casa só para se vingar. Soltei uma risada curta e irônica. Eu? Competir com você?
Mariana, minha vida inteira foi baseada em ceder para você. Você sempre teve tudo de bandeja, enquanto eu tive que ralar. E agora que eu finalmente conquistei algo, vocês acham que podem tirar isso de mim? Mariana bateu o pé no chão, furiosa. Você vai se arrepender disso. Vou? Inclinei a cabeça, desafiadora. Porque, sinceramente, estou me sentindo melhor do que nunca. Meus pais estavam em choque. Pela primeira vez, eles perceberam que eu não era mais a filha obediente que abaixava a cabeça. Dessa vez, eu me impus. Minha mãe soltou um suspiro pesado e olhou para meu pai, como se esperando que ele tomasse alguma atitude. Mas ele ficou calado. Ele sabia que não tinha mais argumentos. Acho melhor vocês irem embora, falei, abrindo a porta da casa. Minha mãe ainda tentou insistir. Filha, não sou filha quando não estou obedecendo, né? Quando estou sendo conveniente para vocês, sou. Mas quando não cedo, viro uma ingrata. Ela abriu a boca para retrucar, mas desistiu. Meu pai pegou Mariana pelo braço e a puxou em direção à porta. Vamos, já perdemos tempo demais aqui. Mariana me lançou um último olhar de ódio antes de sair. Quando fechei a porta, senti um peso sair dos meus ombros. Mas algo me dizia que aquela guerra ainda não tinha acabado. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Depois da discussão com meus pais e Mariana, eu esperava mais drama, mais tentativas de manipulação, mais ataques emocionais. Mas, surpreendentemente, nada aconteceu. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhuma visita inesperada. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, eles tivessem entendido que eu não cederia dessa vez. Mas eu estava errada. Naquela noite, já passava das 8 quando ouvi batidas fortes na porta da minha casa. Não era uma batida comum, era agressiva, impaciente. Meu estômago revirou na mesma hora. Caminhei até a porta com cautela e, pelo olho mágico, vi Eduardo. Meu cunhado. Ele nunca havia falado muito comigo. Durante todo o relacionamento com Mariana, sempre me tratou com uma polidez forçada, como se eu fosse apenas um detalhe irrelevante na vida da esposa dele. Ele era aquele tipo de homem que andava com o peito estufado, sempre tentando mostrar que tinha controle sobre tudo. E agora ele estava ali, na minha porta, com um olhar sombrio e uma expressão que me fez sentir um arrepio subir pela espinha. Abri a porta lentamente, mas sem destravar a corrente de segurança. O que você quer, Eduardo? Ele forçou um sorriso, mas seus olhos estavam frios. Podemos conversar? Meu instinto gritava para dizer não. Mas, ao mesmo tempo, se eu recusasse, sabia que ele não iria embora tão fácil. Respirei fundo, destravei a corrente e abri a porta. Rápido. Estou cansada. Ele entrou sem ser convidado, olhando ao redor como se já estivesse se imaginando o dono daquele lugar. Fechei a porta e cruzei os braços, esperando. Ele se virou para mim e seu sorriso desapareceu completamente. Olha, vou ser direto, ele disse, dando um passo à frente. Já estou de saco cheio desse joguinho. Fiquei imóvel, sem demonstrar qualquer reação. Não estou jogando nada, Eduardo. Essa casa é minha. E eu já deixei claro que ninguém vai tirá-la de mim. Ele soltou uma risada baixa, sem humor, e balançou a cabeça. Você realmente não entende a situação, né? Ah, eu entendo perfeitamente. Entendo que você e minha irmã acharam que poderiam simplesmente tomar algo que não pertence a vocês. Mas adivinhe? Não vai acontecer. Seu rosto se contraiu de irritação. Você acha que isso acabou? Acha que pode simplesmente dizer não e pronto? Minha mulher está infeliz. E quando Mariana está infeliz, eu resolvo o problema. Dei um passo à frente, sem recuar diante do tom ameaçador dele. Que pena. Porque esse problema você não vai conseguir resolver. Ele então se inclinou levemente, diminuindo o espaço entre nós. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cheia de veneno. Acho que você não entendeu. Se não fizer o que estamos pedindo,
você vai sofrer as consequências. Senti um frio no estômago, mas mantive a expressão firme. Consequências? Mariana é sua irmã. Você devia pensar nela como família. Mas se quer agir como inimiga, então vamos tratar você como tal. Segurei a vontade de revirar os olhos. Eduardo, você acha que eu sou uma mulher frágil, que vai se encolher com um aviso barato como esse? Não é um aviso. É uma promessa. Ele me encarou por alguns segundos, esperando que eu demonstrasse medo. Mas eu não ia dar esse gostinho para ele. Acabou? Ou tem mais alguma ameaça barata para fazer? Ele franziu o senho, irritado pela minha falta de reação. Você tem até amanhã para mudar de ideia, ele disse por fim, caminhando até a porta. Ou eu juro que vai se arrepender. Abri a porta e me encostei no batente, indicando o caminho para ele sair. Boa noite, Eduardo. Ele me lançou um último olhar carregado de raiva antes de sair e eu fechei a porta, travando a fechadura imediatamente. Meu coração estava disparado, e eu só percebi que estava tremendo quando soltei o ar. Aquele não era só um capricho da minha irmã. Ela estava levando isso para outro nível. E agora Eduardo também estava envolvido. Mas se eles achavam que iam me intimidar, estavam enganados. Peguei meu celular e abri a lista de contatos. Eu já sabia exatamente quem chamar. Se eles queriam guerra, era a guerra que teriam. Minhas mãos tremiam de raiva enquanto eu segurava o celular. A ameaça de Eduardo ecoava na minha cabeça como um alerta. Eu sabia que ele e Mariana não iam desistir fácil, mas agora tinham cruzado um limite perigoso. Não havia mais espaço para tentativas de diálogo. Respirei fundo e percorri a lista de contatos até encontrar o nome que eu precisava, Miguel, um amigo de longa data que era policial. Apertei para ligar, tentando controlar a adrenalina que ainda corria pelo meu corpo. Fala, Laura. Quanto tempo? A voz do outro lado da linha era firme, segura, com um tom amigável. Oi, Miguel. Tentei manter a calma, mas ele percebeu na hora que algo estava errado. O que foi? Sua voz tá estranha. Preciso da sua ajuda. Fechei os olhos por um segundo, tentando organizar os pensamentos. Meu cunhado acabou de vir até minha casa e me ameaçou. Disse que se eu não entregasse a minha casa para ele e minha irmã, eu iria sofrer as consequências. O silêncio do outro lado foi carregado. Você tá brincando, né? Você acha que eu ligaria para você por brincadeira? Ouvi um suspiro pesado. Ele encostou em você? Fez alguma coisa além de ameaçar? Não, só palavras, mas o jeito dele foi sério, Miguel. Ele quis deixar claro que eu não tenho escolha. Tá. Me escuta com atenção. Amanhã você vem até a delegacia e faz um boletim de ocorrência. Eu mesmo vou te acompanhar. Você acha que vai adiantar? Laura, você sabe que eu não brinco com isso. O que ele fez já é crime. Ele te ameaçou para tentar tomar algo que é seu. Isso pode virar uma coação grave se ele insistir. Mordi o lábio. Você acha que ele vai tentar de novo? Miguel bufou. Pelo que você me contou sobre ele e a Mariana, tenho certeza que vão tentar mais alguma coisa. E quando isso acontecer, você já vai ter um registro oficial contra ele. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia ver. E mais uma coisa, Miguel continuou. Nos próximos dias, evita ficar sozinha. Deixe alguém de confiança saber do que está acontecendo. Se ele aparecer de novo, grava tudo. Tá. Vou fazer isso. E se sentir que está em perigo real, liga para mim na hora. Não tenta resolver sozinha. Obrigada, Miguel. De verdade. Você sabe que eu não ia deixar isso passar. Cuida de você, tá? Desliguei a ligação e soltei um longo suspiro. Eu sabia que isso ainda não tinha acabado. No dia seguinte, fui até a delegacia e fiz o boletim de ocorrência. Miguel me acompanhou durante todo o processo, garantindo que tudo fosse feito da maneira correta. Agora Eduardo estava oficialmente sob aviso.
No final da tarde, quando cheguei em casa, meu celular tocou. Era Mariana. Atendi e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava gritando. O que você fez? Revirei os olhos. Oi pra você também, Mariana. Eduardo recebeu uma intimação para prestar esclarecimentos na delegacia. Você enlouqueceu? Sorri para mim mesma. Ah, então ele já foi notificado? Ótimo. Isso não é brincadeira. Você quer acabar com o nosso casamento? Não, só quero que vocês parem de tentar roubar minha casa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, respirando pesadamente. Você sempre teve inveja de mim. Sempre quis estragar minha vida. Suspirei, já cansada desse drama. Mariana, eu só quero ser deixada em paz. Mas se vocês continuarem insistindo, as consequências vão ser bem piores. Você vai se arrepender disso. Dessa vez, fui eu quem sorriu. Não, Mariana. Pela primeira vez na vida, eu não vou me arrepender de nada. Ela desligou na minha cara. Eu soltei um suspiro aliviado e olhei ao redor da minha casa. Minha casa. Eles tentaram me intimidar, me manipular, me ameaçar. Mas agora, eu estava um passo à frente. E eu não ia parar até garantir que ninguém nunca mais ousasse tirar algo de mim. Os dias seguintes foram de um silêncio inquietante. Eu sabia que Mariana e Eduardo não deixariam barato. O orgulho ferido deles não permitiria que simplesmente aceitassem a derrota. Meus pais também não tentaram entrar em contato, provavelmente chocados com minha atitude de resistir pela primeira vez na vida. Mas eu estava atenta. Segui todos os conselhos de Miguel, evitava ficar sozinha e deixei claro para meus vizinhos que, se vissem qualquer movimentação estranha, me avisassem. Então, na noite de sábado, aconteceu. O relógio marcava 21 horas quando ouvi a batida na porta. Forte. Agressiva. Meu estômago se revirou. Eu já sabia quem era. Peguei meu celular discretamente e mandei uma mensagem rápida para Miguel. Ele está aqui. Guardei o telefone no bolso e fui até a porta, respirando fundo antes de abrir. Do lado de fora, estavam Eduardo e Mariana. Minha irmã tinha os braços cruzados, os olhos carregados de raiva. Eduardo, por outro lado, parecia à beira de explodir. Você realmente achou que ia sair impune? Ele rosnou, avançando um passo. Mantive a postura firme. O que você quer, Eduardo? O que eu quero? Quero que você retire essa palhaçada de denúncia. Você colocou a polícia no meu encalço, me fez passar vergonha. Eu coloquei a polícia no seu encalço? Ri, sem humor, você se colocou nessa situação quando veio até minha casa me ameaçar. Ele cerrou os punhos. Você acha que é esperta, não é? Só porque chamou um amiguinho policial. Você não tem ideia do que eu posso fazer com você. Ele avançou mais um passo, e por um segundo senti o peso real da ameaça. Mas então, ouvi um som vindo do portão. Eduardo Santana. A voz firme de Miguel ecoou pelo quintal. Olhei por cima do ombro de Eduardo e vi Miguel parado ali, acompanhado por 2 outros policiais. Sua expressão era séria, profissional, e a arma estava no coldre, mas sua mão repousava sobre ela em alerta. Eduardo ficou imóvel por um segundo, depois se virou lentamente. O que? Você está preso em flagrante por ameaça e coação. Miguel anunciou, dando um passo à frente. A expressão de Eduardo se transformou em puro desespero. Isso é um absurdo. Ela é minha cunhada. Foi só uma discussão de família. Você foi denunciado, tem um boletim de ocorrência contra você, e agora acaba de confirmar a ameaça. Está preso. Mariana. Fala alguma coisa. Eduardo olhou para minha irmã, esperando apoio. Mas, para minha surpresa, Mariana deu um passo para trás. Eu não fiz nada. Eduardo arregalou os olhos. Você também queria essa casa, sua ingrata. Você me fez vir aqui.
Miguel e os outros policiais já estavam sobre ele, algemando-o rapidamente enquanto Eduardo se debatia, gritando: "Isso não vai ficar assim. Eu vou sair dessa e você vai se arrepender, Laura." "Acho difícil", respondi, cruzando os braços. "Você já perdeu." Ele foi colocado na viatura enquanto Mariana assistia, pálida. Ela me olhou com os olhos cheios de ódio. "Você destruiu minha vida." Dei um passo à frente. "Não. Você destruiu a sua própria vida quando tentou passar por cima de mim." Ela abriu a boca para retrucar, mas naquele momento, Miguel se virou para ela. "Mariana Santana, também vamos precisar que você preste esclarecimentos." O rosto dela empalideceu ainda mais. "O quê?" "Eu não fiz nada. Você incentivou a coação, tentou tomar posse de um bem que não é seu e foi conivente com as ameaças. É melhor vir por bem, ou sua situação pode piorar." Mariana olhou para mim como se eu fosse um monstro. "Você vai se arrepender disso, isso já foi dito hoje." Revirei os olhos. Os policiais a levaram para outra viatura e, quando partiram, soltei um suspiro longo. Miguel se aproximou, colocando uma mão firme no meu ombro. "Você está bem?" Assenti. "Agora sim." Ele sorriu. "Isso não acaba aqui. Se quiser realmente se proteger, pode processar todos eles, incluindo seus pais. Afinal, eles incentivaram essa tentativa de golpe." Olhando para a noite silenciosa, pensei na vida inteira de injustiças que vivi. No quanto fui tratada como menos importante, como se minha única função fosse servir a minha irmã. Então, virei para Miguel e sorri. "Então vamos fazer isso." O processo contra Eduardo, Mariana e meus pais correu por meses. Meus pais tentaram se defender dizendo que só estavam tentando ajudar a filha mais nova, mas o juiz não caiu nesse discurso. O resultado? Tiveram que pagar uma indenização considerável para mim. Perderam dinheiro, perderam a moral e perderam qualquer controle que achavam que tinham sobre mim. Mariana e Eduardo se afastaram completamente depois do ocorrido. Meu relacionamento com meus pais também nunca mais foi o mesmo, mas, pela primeira vez, isso não me afetava. Porque, agora, eu era livre. Minha casa era minha. Minha vida era minha. E nunca mais deixaria ninguém tentar roubar isso de mim. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam essa história incrível. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário.